se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O mito do guarda da Praça dos Três Poderes. No coração de Brasília, onde os três poderes da República se erguem imponentes, um velho mito sussurra entre os corredores e calçadas. Conta-se que, em noites de lua cheia, um guarda fantasmagórico circula pela praça, silencioso e vigilante. Ninguém sabe ao certo quem ele foi, mas dizem que sua missão é proteger o que resta da justiça. Durante o dia, a praça é movimentada por turistas e funcionários públicos. Mas à noite, tudo muda. Os postes de luz projetam sombras longas, e o vento que sopra do lago traz um sussurro gélido. Foi numa dessas noites que Pedro, um jovem jornalista, decidiu investigar a história do guarda misterioso. Pedro acreditava que toda lenda tinha um fundo de verdade. Seu interesse aumentou ao ouvir relatos de seguranças que afirmavam ter visto o guarda caminhando em frente ao Congresso Nacional. Ele aparece quando os valores da República estão em risco, diziam os mais antigos. Intrigado, Pedro começou a pesquisar arquivos históricos em busca de algum registro oficial sobre esse vigilante noturno. Contudo, nenhum documento mencionava sua existência. Era como se o guarda fosse um segredo que se perpetuava apenas na tradição oral. Desafiando o medo, Pedro resolveu passar uma noite inteira na Praça dos Três Poderes. Com uma lanterna e uma câmera em mãos, ele se preparou para desvendar o mistério. Se ele realmente existe, eu o encontrarei, disse a si mesmo, determinado. Enquanto caminhava pela praça deserta, sentiu o peso da história daquele lugar. Monumentos que simbolizavam democracia, justiça e poder pareciam observar sua jornada. As horas passaram lentamente, e nada aconteceu. Pedro começou a duvidar da veracidade da lenda. Porém, quando o relógio marcou meia-noite, algo estranho aconteceu. Uma brisa gelada percorreu a praça, e as luzes dos postes começaram a piscar. Pedro ouviu passos ecoando pelas lajes de pedra. Seu coração acelerou. Ele estava prestes a descobrir a verdade sobre o mito do guarda. Pedro sentiu o suor frio escorrendo pela nuca enquanto se virava na direção dos passos. As sombras dançavam sobre o concreto da praça, e o som parecia se aproximar lentamente. Ele segurou a câmera com firmeza, apontando-a para o horizonte onde o Congresso Nacional se erguia. De repente, uma figura apareceu no campo de visão. Era um homem vestido com um uniforme antigo, semelhante ao que os guardas usavam nos primórdios de Brasília. Seu rosto estava coberto por uma sombra, mas os olhos brilhavam como brasas. Pedro sentiu o impulso de correr, mas a curiosidade venceu o medo. "Quem é você?", perguntou Pedro, tentando manter a voz firme. A figura permaneceu em silêncio por alguns segundos, antes de dar mais um passo em sua direção. "Eu sou o que resta da honra deste lugar", respondeu o guarda, com uma voz grave e ecoante. Pedro engoliu em seco. Aquilo não podia ser real, você é uma lenda. "Um mito", murmurou. O guarda inclinou a cabeça levemente, como se estudasse o jovem à sua frente. "As lendas existem para proteger verdades que muitos preferem esquecer", disse ele. Os dois ficaram em silêncio por um momento. O vento assobiava pelas esculturas da praça, e as luzes continuavam a piscar de forma irregular. Pedro respirou fundo e deu um passo à frente. "Por que está aqui? O que você protege?" O guarda ergueu a mão lentamente, apontando para o horizonte onde o Supremo Tribunal Federal se destacava. "Protejo os princípios que deveriam ser inabaláveis. Protejo a esperança de um povo que sonhou com justiça e igualdade." Pedro ficou arrepiado. As palavras do guarda pareciam carregar o peso de décadas de luta e desilusão. Mas por que ele continuava ali, vagando sozinho? Qual era o verdadeiro propósito de sua vigília? Naquela mesma noite, Pedro decidiu investigar mais a fundo. Após a aparição do guarda, ele voltou para casa perturbado, mas determinado. Durante dias, pesquisou documentos antigos, notícias esquecidas e arquivos públicos. Em suas buscas, encontrou uma história pouco conhecida, a de um guarda chamado Joaquim Ferreira, que desapareceu misteriosamente em 1965. Joaquim era um homem íntegro, conhecido por defender a legalidade e os direitos civis, mesmo em tempos de repressão.
Pedro descobriu que Joaquim havia testemunhado uma série de conspirações envolvendo figuras poderosas. Ele acreditava que o Brasil caminhava para tempos sombrios. Em uma tentativa desesperada de alertar as pessoas, deixou uma carta que nunca chegou ao destino. A carta mencionava valores que não podiam ser negociados: liberdade, justiça e democracia. Porém, Joaquim foi silenciado antes que pudesse divulgar tudo o que sabia. Seu corpo jamais foi encontrado, mas muitos acreditavam que seu espírito nunca deixou a praça. Será que Joaquim e o guarda são a mesma pessoa? Pensou Pedro. A conexão fazia sentido. Mas por que ele continuava aparecendo após tantos anos? O jovem sabia que precisava voltar à praça para obter respostas. Na noite seguinte, Pedro retornou à Praça dos Três Poderes. O local estava deserto, e as sombras pareciam mais densas do que nunca. Ele caminhou lentamente, esperando encontrar o guarda novamente. Pouco depois da meia-noite, os passos ecoaram mais uma vez. Pedro virou-se rapidamente e viu a mesma figura emergindo das sombras. Desta vez, o guarda parecia mais nítido, como se estivesse se materializando aos poucos. "Você voltou", disse o guarda, com um tom quase amigável. Pedro assentiu. "Preciso entender. Por que continua aqui? O que quer de nós?" O guarda cruzou os braços e olhou para o céu estrelado. "Minha missão não acabou. Enquanto houver corrupção e injustiça, preciso estar aqui. Mas minha mensagem é simples: os valores que esta praça representa devem ser resgatados." Pedro se aproximou, sentindo uma mistura de respeito e admiração. "Como podemos fazer isso?" perguntou. O guarda olhou diretamente nos olhos do jovem. "Começa com você. Contando a verdade. Lembrando às pessoas que o poder pertence ao povo." Depois daquela noite, Pedro decidiu publicar tudo o que descobriu. Sua reportagem sobre o guarda da Praça dos Três Poderes viralizou rapidamente, causando um grande debate no país. As pessoas começaram a refletir sobre o que os monumentos realmente simbolizavam e sobre o papel de cada cidadão na preservação da democracia. A figura do guarda tornou-se um ícone, inspirando movimentos em defesa dos valores que ele jurara proteger. Pedro, por sua vez, sentia-se transformado. Ele havia encontrado algo muito maior do que uma simples lenda, encontrou uma missão de vida. Sempre que passava pela praça, olhava para o horizonte e se lembrava das palavras do guarda. Os princípios são inegociáveis. Enquanto houver quem lute por eles, a esperança permanecerá viva. E embora o guarda não tivesse aparecido novamente, Pedro sabia que ele ainda estava lá, em algum lugar entre as sombras, vigilante como sempre. Afinal, as lendas nunca morrem, especialmente aquelas que têm uma verdade a proteger.